Vamos trabalhar. Vamos trabalhar aqui os princípios implícitos. Princípios implícitos da administração pública. Esses princípios implícitos da administração pública. Implícitos na Constituição, tá, gente? Eles são implícitos na Constituição e a maioria deles são explícitos na legislação infraconstitucional, tá certo? Aqueles outros do LINPE são explícitos na Constituição, estes são implícitos na Constituição Federal. Ok, vamos lá. Quais são os princípios implícitos? Vou fazer um esqueminha aqui com você e a gente vai trabalhando cada um deles. O primeiro princípio que nós vamos falar aqui, opa, deixa eu tirar, perfeito. O primeiro princípio aqui que nós vamos trabalhar, até colocar o número 1, é o princípio do contraditório e ampla defesa. Princípio do contraditório e da ampla defesa. Pessoal, é o seguinte, o princípio do contraditório e da ampla defesa, gente, ele vai nos dizer que a administração pública, ao tomar uma decisão administrativa, e quando essa decisão administrativa ela vai afetar o direito de alguém, ela tem que oportunizar a essa outra pessoa o direito de defesa. Então é basicamente isso, galera. O contraditório e ampla defesa é o direito de uma pessoa se defender. É o direito que a administração pública tem que garantir de uma pessoa para que ela possa se defender. Pode ser no processo administrativo ou em qualquer outra situação. O que importa é que a administração pública tem que proporcionar o direito de defesa. Ela acusa, aquela pessoa que é acusada tem direito de se defender e ao final ela toma uma decisão. Tá certo? Beleza? Acontece muito, por exemplo, em um processo administrativo disciplinar. A administração pública ela vai punir um servidor porque ele praticou infração funcional. Mas antes dela punir o servidor, ela dá a ele a oportunidade de se defender. Ela diz, olha, você praticou a infração funcional tal, essa foi a denúncia que chegou aqui, esses são os fatos que nós temos. Agora, nós temos um momento aqui reservado para você se defender. Se defenda. Depois que ele se defende, ela vai analisar a defesa dele e vai julgar se ele vai sofrer ou não a punição, a penalidade disciplinar. Tá bom? Tem, por exemplo, nos casos de infrações aplicadas a você particular, multa de trânsito. Também acontece isso na multa de trânsito, né? Multa de trânsito. O camarada praticou uma infração de trânsito. Antes de você receber o boleto para pagar, vai chegar na sua casa uma notificação. Essa notificação é justamente, ela está motivando, que é outro princípio que nós vamos falar já já, mas ela justamente motiva, fundamenta ali a multa que está sendo aplicada e dá a você uma oportunidade de se defender. Ela dá um prazo para você se defender. Tá certo? Então é o contraditório e a ampla defesa. Tem algumas considerações importantes sobre o contraditório e a ampla defesa que eu quero conversar com vocês. Quais são, professor? Vamos lá. Opa. Quais são? Primeiro, essa defesa, gente, esse contraditório, ele tem que ser uma defesa prévia. Como assim uma defesa prévia? Vou até colocar defesa prévia como regra. Como assim uma defesa prévia? Gente, a oportunidade de defesa para o acusado, ela tem que ser antes da condenação, antes da decisão. Ora, não faz sentido, né, gente? A administração pública decide e condena o cara, aplica uma penalidade, por exemplo, no camarada, e aí depois vai dar a oportunidade dele se defender? Vai servir para quê esse contraditório depois? Não serve para nada. Então, por isso que esse contraditório, essa defesa tem que ser prévia à decisão. Defesa prévia à decisão. Essa defesa também, gente, além de ser uma defesa prévia à decisão, como regra, tem exceções, tá? Ao longo da matéria nós vamos conversar sobre exceções, mas tem exceção de que o contraditório pode ser diferido no tempo e exercido depois, mas é excepcional demais. A regra é que tem que ser prévia. Essa defesa, ela vai ser técnica. Ela pode ser técnica, melhor dizendo. Vou até colocar aqui, ó. Pode ser. É um direito, vou colocar um direito, para você já entender isso daqui. A defesa técnica, ela nada mais é do que um direito. Ô professor, como assim? Vou explicar para você. Gente, a defesa técnica é uma defesa constituída por advogado.
Isso é uma defesa técnica. Então, todo mundo no processo administrativo, deixa eu só alterar a configuração da borrachinha aqui. Todo mundo no processo administrativo, gente, tem direito a contratar um advogado para fazer se defender. Eu sou servidor, estou respondendo a um processo, eu posso contratar um advogado para me defender nesse processo, sem problema nenhum. Sem problema nenhum. Então, há o direito à defesa técnica. Porém, a defesa técnica não é obrigatória. Segundo o quê, professor? Segundo a súmula vinculante número 5. O Supremo Tribunal Federal, gente, através da súmula vinculante número 5, até mencionei com você anteriormente, né? Súmula vinculante é uma orientação do Supremo Tribunal Federal que obriga o cumprimento, que ordena o seu cumprimento por toda a administração pública. Então a súmula vinculante, ela é vinculante, ela vincula. Toda a administração pública deve obedecer. A súmula vinculante número 5, gente, ela vai dizer que a ausência de advogado em um processo administrativo disciplinar, ela não ofende a Constituição. Não ofende a Constituição. Então, a defesa técnica por advogado é um direito do indiciado, é um direito do administrado. Ele contrata um advogado se ele quiser. Se ele não quiser contratar advogado, ele é obrigado? Não é. O advogado no processo administrativo não é obrigatório. É um direito para o cidadão, para o servidor, para o indiciado. É um direito, mas não é um dever. Tranquilo? Beleza. Então a defesa é prévia e ela pode ser técnica. É um direito. Outro ponto importante sobre o contraditório que eu quero conversar com você é a respeito, gente, do duplo grau de jurisdição. Duplo grau de jurisdição. Ô, professor, como assim duplo grau de jurisdição? O duplo grau de jurisdição, gente, ele é um exemplo muito comum em prova a respeito do contraditório ampla defesa. E o que é que significa isso? Significa o seguinte, vou te mostrar aqui bem longe, para não confundir com o esquema. Você requer à administração pública uma licença para construir uma casa. Todo mundo sabe que para construir casa você precisa de uma licença, né? Você tem um imóvel, um terreno, aí para começar a construir você tem que adquirir uma licença no município. Aí você vai lá e solicita, você aqui, ó, solicita para a administração pública. E aí eu tenho um servidor público, João. João é o servidor público que está na primeira instância aqui na decisão. João vai dizer, olha, você não tem direito à licença, então João indeferiu sua licença. Caramba, João você, a partir desse momento, gente, que João indeferiu sua licença, ele disse que você não tem direito. Isso quer dizer que, de fato, você não tem mais nada o que fazer. Acabaram todas as suas esperanças e chances de ter aquela licença? Negativo. Você pode recorrer, porque existe o recurso administrativo previsto no processo. Então você pode vir aqui, ó, João, você não permite não? Então eu vou recorrer para Maria. Aí você vem aqui, ó, você vem aqui em Maria, diz Maria, que é superior hierárquica de João, e diz aqui, Maria, eu quero a licença, pedir a João, mas João disse que eu não tinha direito, por causa disso. Eu estou recorrendo à decisão porque eu tenho direito, aqui está aqui a lei, está aqui a minha documentação, tudo bonitinho. Aí Maria pode ou não deferir essa licença para você, tá bom? Mas o duplo grau de jurisdição quer dizer o seguinte, na administração pública, quando ela toma uma decisão para um terceiro, seja servidor, seja particular, quando ela toma essa decisão, ela tem que dar o direito a essa pessoa, a esse terceiro, de ter acesso à decisão de autoridade superior. Deu para entender? A decisão de uma só pessoa não é capaz para satisfazer ou negar um direito da pessoa. Você tem o direito de fazer com que a autoridade superior analise sua situação. Por isso que é duplo grau de jurisdição, gente. Eu tenho aqui o primeiro grau, que é do nosso amigo João, e eu tenho o segundo grau, que é da nossa amiga Maria. Duplo grau de jurisdição. No mínimo tem que ter 2. Na prática, no Brasil, nós temos 3. Então o princípio diz que no mínimo tem que ter 2. Tá certo? No mínimo 2. Ok. Vamos voltando aqui. Então, nosso contraditório ampla defesa tem uma defesa, que é uma defesa prévia, pode ser técnica, é um direito a advogado. Tem o duplo grau de jurisdição, eu tenho direito ao duplo grau de jurisdição. Show de bola. Tem um ponto importante aqui, gente, sobre o contraditório e a ampla defesa, que eu quero falar para você também, que é o seguinte, olha só. Pode haver distinção na prova.
Vou colocar aqui para você entender. Distinção na prova. Como assim, professor? A sua prova ela pode querer tratar o contraditório como diferente da ampla defesa. Nas provas de concurso, gente, na maioria das vezes, atualmente nas provas de concurso, as bancas vêm tratando como a mesma coisa. Mas elas podem tratar de maneira diferente, a depender do examinador, a depender daquela pessoa que está fazendo a prova. Se ele for se apoiar na doutrina mais clássica, ele pode cobrar diferença. E qual é a diferença? A diferença vai ser o seguinte: ó. O contraditório é o direito de contradizer. Contradizer é o direito de você contradizer aquilo que foi dito a você. Deu para entender? Então vamos lá, por exemplo, servidor público, fui acusado de insubordinação grave em serviço. Insubordinação grave em serviço, gente, é quando a gente desrespeita a via hierárquica, né? Eu desrespeitei a hierarquia. Foi me dada uma ordem legal e eu desrespeitei, disse que não ia fazer e ainda xinguei meu chefe. Essa é a acusação. Essa é a acusação no processo. Aí eu consigo as imagens da câmera de segurança e também tem o áudio nessa câmera de segurança super sofisticada, né? Porque não é toda que tem. Mas nessa tinha a imagem e tinha o áudio. Eu consegui essa prova e na minha defesa eu coloquei essa prova e disse assim, olha, foi dito no processo que eu xinguei meu chefe, mas eu estou mostrando aqui, ó, eu estou me defendendo e mostrando que eu não xinguei. Olha o que é contradizer. Foi dito que eu xinguei. Eu contradigo e dizendo, não xinguei não. Deu para entender? Então a natureza do contraditório é essa. Tá certo? Eu tenho o direito de contradizer aquilo que foi dito contra mim. A ampla defesa, gente, ela está mais relacionada à utilização de todos os meios de defesa disponíveis. Gente, a ampla defesa, veja, ampla defesa. Então, a ampla defesa, deixa eu até afastar um pouquinho aqui. Então, a ampla defesa, gente, ela está relacionada à possibilidade da pessoa, do sujeito, utilizar todos os meios de defesa que ele tem à disposição. Então, a ampla defesa está relacionada ao camarada utilizar um direito, uma resposta de defesa mesmo, que é esqueci o nome do termo jurídico que a gente utiliza, rapaz. Que é uma contestação, lembrei, contestação. Então, eu tenho o direito de apresentar uma defesa primária, que é a contestação. Me acusam de algo, eu vou lá e contesto, digo que não fiz, digo que ou então se eu fiz, eu digo que é legal, apresento algum tipo de excludente de ilicitude, enfim. Eu apresento minha defesa, minha contestação, e ali eu posso utilizar outros meios, quais são os outros meios? Ora, eu posso utilizar advogado para me defender, eu posso me defender previamente, eu posso utilizar outros meios de defesa, como é o recurso administrativo, pedido de reconsideração, que é outro meio que pode ser utilizado, que eu posso pedir para a autoridade que decidiu contra mim, eu posso pedir que ela mude de ideia, essa é a reconsideração. Então veja, na ampla defesa eu posso utilizar vários meios de defesa. A ampla defesa está relacionada à possibilidade de um sujeito utilizar todos os meios de defesa que ele tem à disposição. Contraditório é o direito de contradizer. Ampla defesa é eu ter uma ampla defesa mesmo, vários meios de me defender. Beleza, galerinha?